que eu acho impressionante na Bárbara é que ela tinha 57 anos quando foi presa, ficou 3 anos presa, e quando volta e que recupera os seus bens, ela volta a fazer política, Anselmo. Isso me impressiona muito. Hoje, surpreenderia, imagina naquela época, uma mulher de 60 anos, ativa na política, né? Era uma matriarca, né? Matriarca nordestina. Que Aliás, poderia ter sido quebrada na prisão. evidentemente, evidentemente. Mas, ô Vera, a Raquel de Queiroz escreveu um texto em parceria com a Heloísa Buarque de Holanda, exatamente sobre as matriarcas nordestinas, e cita a Bárbara, né? Mas o que mais impressiona é o seguinte: primeiro, pensando bem, todo nordestino conhece a matriarca. Dois, elas tinham um poder que era um poder otorgado, vamos dizer, sobre a família, né? Mas ela, aos poucos, o poder dessa matriarca ia passando, né, para a igreja, para o Estado. E aí existia esse poder, e é o caso da Bárbara, com muita firmeza e até com certa virulência, entendeu? Os homens eram ausentes, né? Eles estavam fora. Ela era viúva, né? Era viúva. Não, é muito comum no Nordeste, o homem se manda, né? E a barra fica com essa mulher. E aí essa mulher manda, que não é brincadeira, mas manda muito. Tadeu, fala da reação, né, a esse movimento revolucionário lá no Cariri. A mesma radicalidade que houve em relação à Revolução em Pernambuco, houve também no Cariri. Pereira Filgueiras, que até então tinha simpatizado com a Revolução, resolve reagir. Joaquim Pinto Madeira, que é o nome mais atrabiliário dessa reação, prende de imediato o Zé Martiniano, prende o outro filho de Bárbara, que era o padre Carlos, prende um irmão dela, o Leonel Pereira de Alencar, e um cunhado, Inácio Benevides. E ela consegue fugir com uma escrava, se mistura com os rebanhos e dali de noite ela consegue escapar. Dona Bárbara estava no sítio dela, ela não foi ver os filhos presos, inclusive na hora da partida dos presos para Fortaleza, nas algemas naquela época eram cravos que colocavam e eram batidos com um ferro. E no momento que foram rebater os cravos da algema do José Martiniano, o ferreiro, sem querer, acertou o pulso. E o irmão dele, o Tristão Gonçalves, ele se vingou naquele momento, desceu já algemado na cabeça do ferreiro, mas não houve nada contra ele. Passaram a vista por cima, mas a população xingava de heréticos, traidores do rei. E eles saíram presos da Vila do Crato para Fortaleza com a ordem de serem expostos à população por onde tivesse micropopulação, onde tivessem pessoas juntas, ao meio do sol, para servir de exemplo a quem pudesse trair o rei. Por que a Bárbara muda tanto de presídio? Olha, é a estratégia repressiva, né? É a estratégia repressiva. Quer dizer, ela ficar no Ceará não era bom. Afinal, ela tinha suas ligações, sua parentela. Aquilo ali não era legal para a repressão, que ela ficasse no Ceará. Imagine, tá ali a Bárbara Alencar presa num cárcere, ou em Fortaleza, ou no Crato, não era nada bom. Então ela vem, por razões inclusive de segurança, vem para o Recife, num primeiro momento. Como também, por que a Bahia? Por que a Bahia? Justamente para tirar do epicentro do palco da Revolução esse incômodo dos centenas de presos que estariam ali como um exemplo vivo. Afasta eles do palco. Como a Bahia não aderiu e, ao contrário, apoiou a contra-revolução, é uma maneira de completar o ciclo repressivo. A forma como eles são conduzidos à Fortaleza é uma coisa brutal, porque é em cima de animais com os pés cruzados embaixo e amarrados embaixo da barriga
dessas bestas de carga, o que faz com que eles cheguem completamente maltrapilhos, mutilados em Fortaleza. E eles tiveram essa pena comutada em prisão de 3 anos e meio, evidentemente que em condições assim, absolutamente insalubres, porque a comida é servida em coxos para porcos, praticamente não tinham higiene pessoal e sofriam torturas de todos os tipos. Mas o que é certo é que, o passar do tempo, em 1820, a essa altura, Dom João tinha voltado a Portugal, o filho, né, o Dom Pedro I estava ali na iminência de se decidir entre decretar a independência, de modo que há uma anistia que alcança Bárbara e seus filhos e os outros familiares, que em 1820 eles são libertados, não é? E conseguem, tinham uma fímbria muito grande, uma tessitura de caráter extraordinária, de modo que não saíram ali pessoas que tivessem ali o seu ideal... humilhado, derrotado. Absolutamente. Depois que Bárbara é solta, depois de 1821, ela se envolve novamente com política. Isso é uma das coisas mais importantes e interessantes e que às vezes se deixa de lado. Se estuda o momento e não se estuda a continuidade. Ora, 17 foi a mais importante escola de formação política do Brasil, tomemos grosso modo, o final, a segunda metade do 18, os primeiros anos do 19, ainda na vigência do antigo regime. Isso foi uma escola de experiência política e essa experiência não foi esquecida. Quando voltaram às condições da vida política, essas pessoas voltaram à cena. Frei Caneca volta a militar, a Bárbara volta a militar, o filho, o Alencar, volta a militar. Por quê? Porque agora se tratava de um outro momento. Eles haviam tentado criar uma nação, fracassaram. Não foi um ensaio, foi algo sério. Criar uma nação, fracassou. Mas a partir de 21, 22, essa possibilidade reemerge e vão todos de novo para a luta. E é o povo que vai para 24. Por quê? Porque o projeto é que nação se quer construir. Ao meu lado, Ednardo, esse compositor cearense muito querido, autor de centenas de composições, como Pavão Misterioso, A Manga Rosa, e autor também de uma música, Passeio Público, que retrata um pouco da tragédia no cárcere, a tragédia de Bárbara de Alencar. É um prazer, Ednardo. Igualmente, Anselmo, tudo bem. Fala um pouco de Passeio Público. O que é que lhe motivou, o que é que levou você a fazer essa música? Na realidade, essa música foi feita em 1975 para 76, né? Em plena ditadura militar, onde nós tínhamos, assim, vivenciado, assim, nós que eu falo assim, o grupo de músicos e artistas brasileiros, de vários locais, tanto do Ceará, como da Bahia, como do Rio de Janeiro, de São Paulo, os efeitos da repressão. E eu queria registrar isso aí de alguma forma, que pudesse passar através dos crivos da censura daquele período, né? Fui buscar na Confederação do Equador justamente a saga de Bárbara de Alencar, de seus filhos, dos confederados, que naquele tempo tentaram instaurar a República Brasileira no tempo que ainda era Império, no tempo de Dom Pedro I, né? O Ednardo, canta pra gente então, Passeio Público, vai.
ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte. Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte.